Balaão abençoa a Israel pela terceira vez. Que bênção, né? Quem está precisando de bênção aqui? Glória a Deus. Então está no lugar certo, hein? A Bíblia diz que Balaão abençoou Israel pela terceira vez. Você consegue contar quantas vezes Deus já te abençoou? Claro que não. Toda hora, né? A todo instante, Deus ele tem nos abençoado de várias maneiras. E você sabia que tem pessoas que muitas vezes tramam para puxar o seu tapete, para te machucar, para te ferir. Só que Deus ele transforma essa armadilha em bênção. É o cuidado do Senhor. Às vezes nem percebemos, sabia, igreja? Tem pessoas que chegam assim e falam assim: ó, cuidado com aquela pessoa. Aí você fica pensando, por que cuidado? Não, porque aquela pessoa não é de confiança. Não, mas ela tem me tratado muito bem. Aí as pessoas se admiram, mas eu não entendo, porque todo mundo ela trata mal. Por que está tratando você bem? Porque Deus transformou aquilo que era tratamento do mal em benefício para a nossa vida. Quando a gente confia em Deus, igreja, ou seja, Deus cuida de todos os detalhes, sabia? Tem situações que você e eu não percebemos que era para nos destruir. Deus transforma e vira a mesa e transforma o testemunho. Tem vários testemunhos semelhantes a esse na Bíblia. Teve um homem mesmo que estava sendo, ou seja, tinha uma armadilha para ele ser crucificado, para ele ser pendurado, para pendurar ele na corda, na forca. Estava tudo preparado, aquela armadilha. De repente Deus mudou a mesa, e quem foi pendurado na corda, na forca, foi aquele que preparou. Que coisa, né? Ele preparou uma forca para o outro, só que o outro era servo de Deus. E aí Deus virou a mesa, e a forca que ele preparou serviu para ele próprio. Então a gente não deve se preocupar com aqueles que tramam maldade contra a nossa vida, porque se servirmos a Deus, certamente Deus vai nos proteger de todo mal e de toda maldade. Amém, igreja? Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro dos agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beiras dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agaque, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Olha que coisa. Tudo isso aqui era Balaão contemplando. Quando ele olhava para o povo de Deus, ele contemplava
o que Deus estava fazendo a respeito daquele povo. E aí ele quase encerrando a sua fala, ele falou assim: Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações seus inimigos e quebrará seus ossos, e as suas setas os atravessará. Balaão, ele entendeu que todo mundo que se opusesse contra o povo de Deus, Deus viria como um boi selvagem. Um boi selvagem, ninguém fica na frente. Igreja, você vê que de vez em quando você atravessa aí no meio desses bois aí de fazenda, e tem uns que já dá medo, né? Tem uns que enfrenta, tem uns que não tem medo não, eles vão para cima mesmo, tá nem aí se tem cerca, se tem ferramenta, se tem um, se tem dois, se tem três, não, eles não têm medo. Imagine o boi selvagem. Então Balaão, ele chegou à conclusão que aqueles que tocassem ou forjassem alguma situação contra o povo de Deus, esses se viriam contra o próprio Deus, ou seja, o próprio Deus os defenderia como um boi selvagem. E ele continuou falando assim, consumirá as nações seus inimigos. Ou seja, não era somente uma pessoa, um adversário. Balaão entendeu que por causa do povo dele, Deus consumiria até mesmo nações, por causa de Israel. Israel era conhecido como o povo de Deus, um povo forte, o povo na qual Deus tirou do Egito com um braço forte e os guiou pelo deserto. Então a fama do povo de Deus era uma fama boa, uma fama de povo forte, mesmo sendo outrora escravo. A mesma coisa é hoje, igreja. A nossa fama é de um povo de oração, é um povo que não se dobra diante dos problemas, diante das circunstâncias negativas. É um povo que muitas vezes enfrenta a situação de frente. Então a fama do povo de Deus não mudou. O que tem mudado é a fé na vida de cada uma das pessoas, né? Ou seja, ainda hoje Deus defende o seu povo como um boi selvagem, ou seja, ainda que seja diante das nações. Mas o problema não é se Deus vai defender ou não, porque Deus é fiel. O problema é que muitas vezes as pessoas temem mais o problema, mais o adversário, do que a Deus. Ou seja, elas engrandecem o problema e recuam diante do problema, como se não houvesse um Deus para defendê-los. E hoje o que mais tem são problemas gigantescos, são adversários que nunca nós imaginamos enfrentar, igreja. Mas se nós temermos os problemas que há no mundo, como que nós vamos apresentar a fé no Deus Todo-Poderoso? O problema não é Deus defender, o problema é a falta de fé na vida das pessoas. E mesmo tendo o selo de sendo o povo de Deus, as pessoas têm recuado. Então quando a pessoa ela recua diante do problema, a fama dela começa a mudar. Olha, aquela pessoa ali ela é uma pessoa medrosa, aquela pessoa ali é uma pessoa fraca, aquela pessoa ali ela não tem fé para enfrentar, aquela pessoa ali ela tem um nome de que serve a Deus, mas diante da prova ela nega a sua fé. Ou seja, não é Deus que mudou. O nosso Deus, ele defende. O nosso Deus, ele promove a condição para o teu povo vencer. O problema é que as pessoas têm recuado
diante dos problemas. O problema é que as pessoas têm cansado e muitas vezes não acredita nesse selo, né? Que somos mais que vencedores. A Bíblia diz que Deus conhece os seus, e esta é a marca dos escolhidos, mais que vencedores. Então, quando Balaão ele contemplou o povo, e ali ele já tinha abençoado aquele povo 2 vezes, e o rei queria que ele amaldiçoasse, mas ele não conseguia amaldiçoar, mesmo ele sendo um sacerdote, mesmo ele tendo autoridade para tal. Ele não conseguia amaldiçoar aquele povo. Por quê? Era o povo escolhido de Deus. Nós somos esse povo, igreja. E ainda que tenha pessoas desse mundo que tenha autoridade, que tenha conhecimento, posição, essa pessoa nada pode fazer na vida de alguém que teme a Deus, alguém que serve a Deus, que entende que está no meio dessa nação escolhida. Ou seja, quando você tem essa certeza, ainda que um problema se levante, igreja, ele vai cair, você vai prevalecer diante do problema. Amém, igreja? E Balaão, ele tinha esse entendimento, e ele brigava com o rei, porque o rei queria que ele amaldiçoasse o povo. O rei estava com medo, porque a multidão das pessoas que estavam acampadas ao redor do castelo dele era muito grande. Então ele ouviu falar da fama. Olha, eu ouvi falar a respeito desse povo. É um povo valente, é um povo forte, é o povo de Deus, na qual o próprio Deus defende eles. Então o rei ficou com medo. Olha, eu estou com medo desse povo, porque esse povo, eles entrarem aqui no meu reino, eu vou perder o controle. E aí ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo. Só que Balaão não tinha autoridade para amaldiçoar o povo de Deus. Entenda isso, igreja. Ninguém tem autoridade para te amaldiçoar se você permanecer, ou seja, na obediência, no entendimento, se você entender que você faz parte daquele que é escolhido de Deus para vencer. Se você tem essa certeza, ninguém tem o poder, ninguém tem a autoridade para te amaldiçoar. Amém, igreja? Mas infelizmente, pastor, o que a gente vê são pessoas que muitas vezes temem, pessoas que temem a feitiçaria, pessoas que temem a inveja, pessoas que temem o homem sanguinário, pessoas que temem o mundo, pessoas que temem o adversário, Satanás. O que mais se vê são pessoas temendo, ou seja, as lutas. Eu já vi pessoas, por exemplo, elas olharem alguém lutando e elas falarem assim: olha, ainda bem que não é na minha vida, porque se fosse na minha vida, eu não suportaria. Olha aí, a pessoa vendo a luta na vida da outra, e ela fala: ainda bem, olha, ainda bem que Deus não permitiu na minha vida. Ela é de Deus, mas ela está falando que diante da luta, ou seja, ela não acreditaria na vitória, ou seja, ela acabou de diminuir o Deus que ela serve. Ela acabou de reduzir o poder de Deus na vida dela. O problema não é Deus. Deus está disposto a defender, a dar vitória. O problema é que muitas vezes a pessoa não crê, ela não acredita no poder de Deus, que é capaz de mudar a história da vida dela. Então, quando Balaão olhou ali para o povo, e aí ele começou a contemplar: oh, esse povo é assim, olha o que Deus já tem feito na vida deles. É um povo na qual Deus consome as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas as atravessará. Este abaixou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Olha aí, ó. O povo estava acampado, né? E aí Balaão falou: esses estão deitados como se fosse leão e como se fosse leoa. Você teria coragem, igreja, de despertar um leão?
O leão está dormindo ali, vai lá e dá um toquinho na pele dele, puxa lá a barba, tira um cabelo da barba dele lá. Não, está dormindo, ele não vai acordar. Ou uma leoa. Então Balaão, ele trouxe um sinônimo do povo de Deus como um leão. Olha, eles estão acampados, mas são como leões, e são como leoas, ou seja, estão acampados, mas quem é que pode ir lá para despertar? Quem é capaz de ir lá e despertar? Ou seja, o próprio Balaão, sendo um sacerdote do rei, ele falou: olha, não tem como amaldiçoar esse povo não, é um povo forte, mas que muitas vezes nos dias de hoje não conhece a sua força, sabia, igreja? Você seria capaz de responder a capacidade do poder de uma oração? A palavra diz que muito efeito tem a oração de o quê? De um justo, né? Muito efeito. Esse efeito, você e eu poderíamos colocar um grau de capacidade. Olha, a oração, ela pode ir até certo patamar. Essa oração, ela pode mudar até certo limite. Não tem limites. O problema é que muita gente coloca limite. O problema é que muita gente coloca dificuldade. Olha, Deus já me abençoou muito, mas esse problema é difícil. Olha, Deus já trouxe muito testemunho na minha vida, mas essa situação é complicado. As pessoas colocam limites no efeito da oração, quando na verdade a nossa parte é o que? É orar, igreja. Essa é a nossa parte. A nossa parte é repreender o mal. A nossa parte é profetizar. É que nem o apóstolo fala: olha, eu não tenho medo de profetizar, porque não é eu que faço. A minha parte é profetizar. Quem faz é Deus. E se Ele não fizer, amém. Se não fizer, amém, mas quem faz é Ele. Por que eu vou ter medo? Mas quantos de nós muitas vezes tememos? Não, eu não vou profetizar. Vai que não acontece. Se não acontecer, quem vai ser envergonhado somos nós, não é Deus. Não é Deus, porque Deus nunca deixou de fazer algo que Ele prometeu que iria fazer. Ou seja, nós não fazemos milagres. Então nós não fazemos o impossível acontecer. Quem faz é Deus através da oração. Então a nossa parte é o que? É orar, igreja. É confiar, é acreditar, é esperar no Senhor, é determinar. Ou seja, Deus vai realizar. Em algum momento o milagre vai chegar. É Ele que faz. Amém, igreja? Então esta é a nossa parte. E a Bíblia diz assim, ó: quem os despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Está falando de quem aqui? Do povo de Deus. Tem gente que se preocupa: estão falando mal de você ali. Aí a pessoa fica furiosa, né? Ela quer resolver. Eu vou lá resolver agora. Eu vou resolver. E aí, vocês estão falando mal de mim? Aí vamos resolver agora. Não precisa. Porque a palavra é bem clara. Se eu acredito no poder de Deus, na justiça de Deus, eles vão se ver com quem? Com Deus. Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou me sujar? Por que eu vou perder a bênção de Deus, sendo quem me defende é o próprio Deus? E a Bíblia é bem clara quando diz: olha, bendito são aqueles que te abençoarem, e maldito são aqueles que te amaldiçoarem. E significa que pessoas que fazem bem para você, elas vão também receber o bem, e elas vão contemplar isso. Olha, eu te ajudei e de repente Deus me ajudou muito mais. É dessa forma que acontece. A pessoa entende: olha, se eu fizer o bem para o povo de Deus, para aqueles que temem a Deus, Deus vai me abençoar muito mais. Mas se eu fizer o mal, também eu vou colher o mal.
Ou seja, você não precisa se sujar, você não precisa descer o nível, né? Você não precisa se preocupar. A nossa parte é confiar, igreja. A nossa parte é depender. A nossa parte é orar. Essa é a nossa parte. Inclusive o próprio Senhor Jesus, ele falou: olha, esse é o dever que te encarrego, orar. Essa é a nossa parte. Orar, confiar, esperar o agir de Deus. Porque aquilo que nós não podemos fazer, certamente Ele fará. Esse povo que estava aqui acampado, eles sozinhos não podiam lutar contra Faraó. Deus foi lá e livrou das garras de Faraó, tirou do Egito, trouxe e acamparam ali. Sozinhos eles não poderiam enfrentar o rei. Mas quem estava ali preocupado com aquele povo? Era o povo ou era o rei? Era o rei. O rei estava preocupado, tanto é que chamou a Balaão: Balaão, me ajuda aí a amaldiçoar esse povo. Só que Balaão não podia amaldiçoar, era o povo de Deus, igreja. Você vê que muitas vezes a preocupação que é para o nosso adversário, muitas vezes está na vida do povo, igreja. A preocupação não resolve problemas. O que resolve problemas é a oração. Amém, igreja? E aí ele falou assim, ó, no versículo 10: então a ira de Balaque, olha o rei aqui, ó, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoastes. Por que Balaão ele foi chamado para amaldiçoar, mas 3 vezes ele abençoou o povo de Deus? Porque o povo de Deus já é abençoado, igreja. O povo de Deus já é abençoado. Eventualmente alguém vai chegar para você assim: ó, eu vou te abençoar, buscando um crédito para si, né? Eu vou te abençoar. Nesse abençoar, eu vou te ajudar. Só que na verdade, o povo de Deus já é abençoado. E se falta alguma coisa na sua vida, Deus dá ordem a alguém para levar até você. Foi o que aconteceu aqui, ó. Balaão era o sacerdote. Aí Balaque: olha, chama o Balaão para amaldiçoar esse povo. Só que como o povo já era abençoado, Deus falou: você pode ir, ô Balaão, pode ir, atende o rei, pode ir lá, mas quando você abrir a boca, você vai abençoar o povo. Por quê? Porque foi Deus que abençoou, igreja. A nossa bênção, ela não vem dos homens. Às vezes depositamos confiança nos homens, depositamos confiança na condição humana, no conhecimento, na posição, quando na verdade a Bíblia é bem clara e diz: todo bem procede do alto, procede de Deus. Às vezes as pessoas até chamam o cristão de egoísta. O cristão é egoísta, ele não admite que é eu que estou abençoando ele. Não, quem está me abençoando é Deus. Foi Deus que deu ordem para você me abençoar. É a realidade, é a verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, igreja. Nós somos abençoados já. Não adianta eu querer, por exemplo, vocês têm que vir à igreja porque eu vou te abençoar. Não, vocês já estão abençoados, né? Deus só vai acrescentar. Deus já te abençoou e me deu uma ordem para entregar mais na sua vida. Ou seja, a bênção não vem do pastor, do homem, não vem da sociedade. A bênção vem de Deus. Deus, ele cria meios para que você tome posse. Então o rei ficou irado e ele falou: olha, eu te chamei 3 vezes, e 3 vezes te chamei para você amaldiçoar os meus inimigos,
mas 3 vezes você abençoou eles. O rei falou para Balaão: os meus inimigos, agora pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te acumularia de honras, mas ei que o Senhor te privou delas. O rei falou assim: ô Balaão, se você tivesse atendido a minha voz, eu iria te recompensar com honrarias, eu ia honrar você, mas o seu próprio Deus, ele te privou de eu te honrar. Ou seja, se Deus tem te privado das honrarias desse mundo, igreja, não reclame, Deus está te guardando. Às vezes a gente fica triste: olha, fulano está honrando o outro lá, olha, fulano está honrando o outro, não sei o que, olha lá o que está acontecendo. É Deus te guardando, sabia? Porque nós não precisamos que os homens venham nos honrar. Nós precisamos entender que quem nos honra é Deus, igreja. A Bíblia diz que aqueles que honram a Deus, eu os honrarei. Quem honra é o próprio Deus, a nossa vida. Aí o rei, ele não queria sair por baixo, né? E aí ele falou: olha, o seu Deus, eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu, também os seus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheio de prata e ouro, não poderia transpassar o mandado do Senhor. Você entendeu, igreja? Balaão falou assim: ó, eu falei para os seus mensageiros, ainda que o Senhor me desse uma casa cheia de ouro e prata, eu não poderia transpassar o mandato de Deus. Isso significa o quê? Que pode se levantar o que for desse mundo, pode ser forjado do jeito que for, para tentar te parar, para tentar te prejudicar. Quando Deus falar que você é abençoado, pronto, acabou. Acabou, igreja. Se Deus falar: olha, o meu povo, o meu servo, ele é abençoado, quem pode impedir a fala de Deus? Ainda que se levante, ainda que forjem, né? Olha, uma casa de ouro e prata, que alguém seja comprado. Olha, eu comprei essa pessoa para você destruir a vida daquele homem, daquela mulher. E ele vai falar: eu não consigo. Olha, eu não consigo fazer nada contra essa pessoa é de Deus, e ela sabe disso, tem uma força imensa sobre a vida dela, tem uma proteção grandiosa na vida dela. E aí que entra aquele entendimento. Tem pessoas que temem, por exemplo, obras de feitiçaria, tem pessoas que temem, por exemplo, um trabalho de feitiçaria. Olha, pagaram caro para fazer um trabalho contra você, aí a pessoa fica com medo. Medo por quê? Sendo que você serve a Deus. Medo por quê, igreja? Se existe uma proteção, uma blindagem, que mal nenhum possa tocar na sua vida, por que você vai ter medo? Ainda que pague uma casa de ouro e prata, né, para fazer maldade ou para te amaldiçoar, a maldição vai virar o quê? Bênção. A maldição vai se transformar em bênção na sua vida. Então não tenha medo, igreja. Ou seja, se concentre em agradar a Deus, em servir a Deus. Entenda que você é escolhido de Deus, e não tema o mal que esse mundo tem produzido. E olha que o mundo tem produzido mal, hein? Olha o tanto de maldade que tem acontecido. O que mais se vê hoje é notícias terríveis. Às vezes a gente é até obrigado de ligar a televisão por causa, né, da juventude, das crianças. É tanta coisa ruim acontecendo que é triste demais. Mas Deus tem te blindado. E por que tem te blindado? Porque você é povo escolhido de Deus. Amém, igreja? Por isso que vale a pena a gente buscar esse Deus.
E aí ele falou: olha, ainda que fizesse isso, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O Senhor falar, aliás, o que o Senhor falar, isso falarei. Balaão falou: olha, mesmo que o Senhor faça o bem, falando para o rei, se o Senhor quiser fazer o bem, faça o bem. Se o Senhor quiser fazer o mal comigo, faça o mal. Mas ainda aquilo que Deus falar, eu falarei. Ou seja, quem determina é quem? É Deus. É Deus. E se Deus falou: olha, você é abençoado, eu vou te honrar, você é meu povo, você é escolhido, quem é aquele que pode mudar a palavra de Deus, igreja? Quem é? Ninguém. E aí, para a gente encerrar, diz assim: agora eis que vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei de que fará este povo ao teu nos últimos dias. Aí Balaão falou assim: ó rei, olha, tudo que Deus me mandar falar, eu vou falar, né? E agora, mesmo que o Senhor me faça bem ou mal, eu estou indo lá para o meio do povo, porque ele entendeu que o povo era muito abençoado. Aquele que foi chamado para amaldiçoar, ou seja, mas Deus falou: não, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar, porque eles já são abençoados. E aí ele entendeu: ó rei, ainda que o Senhor faça o bem comigo ou o mal, eu vou estar lá no meio do povo agora. Ou seja, ele falou: olha, meu lugar é lá, é no meio do povo, é no lugar da bênção, é no meio da bênção. Igreja, durante esses dias vão ter pessoas que vão se aproximar de você só por causa da bênção que está na sua vida, só por causa da unção que Deus te deu, só por causa do testemunho. Tem pessoas que vão andar perto de você: ó, não, eu quero um pouco da bênção que Deus tem dado a você, porque vão reconhecer, mesmo aqueles que não querem reconhecer, que você é abençoado, que você é escolhido e que você é povo de Deus. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra de Deus, então guarda no seu coração e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus.